Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Papo de Café virtual, em razão da pandemia, e seguindo todas as recomendações dos órgãos sanitários, então a gente está realizando nesse período o Papo de Café virtual. E hoje com um convidado especial, o Alexandre Silva, que é trainee do Dale Carnegie aqui em Santa Cruz do Sul, vai bater um papo com a gente sobre liderança. Também está aqui conosco o Wagner Machado, retornando de um período de isolamento na sua ilha em Capri. E aí, Wagner? Foi bom enquanto durou, né, cara? Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto tá durou. Bom. Como diz a canção, que seja eterno enquanto dure. Isso aí. Eu tenho uma pergunta. Também, fala. Como é que foi? Tu chegou a entrar em contato com o Sean Connor lá na ilha ou não? Não, cara. A ilha Não? era só minha, né? A ilha era só minha dessa vez. A ilha dele é em Capri, a do Sean Connery é no Havaí, então não tem a distância. Mas era É que ele respeitou o isolamento, né? Então ele não quis se encontrar com o Sean Connery. Sem autógrafo, então, sem autógrafo. Exemplo de liderança. Não, Falando... não que eu não fosse dar autógrafo para ele se ele pedisse, mas é que não rolou a oportunidade. Falando em Sean Connery, eu lembrei que está aqui também nosso James Bond, Marcelo Soares. My name is Bond. Bond. James Bond. Marcelo, seja bem-vindo novamente. Muito obrigado pelo digníssimo apelido, né? Mas vamos lá. E a nossa careca é o primeiro que eu vejo. É o primeiro, tudo tá bem. certo. Tá tudo mudando, né? Então podemos ter um James Bond careca. Talvez seja uma nova tendência, a gente não sabe. Adaptabilidade. Seria um merchan também para a doutora Laura, né? De repente ela pode fazer aí um James Bond careca e ela implanta o cabelo e aí faz um merchan. É uma boa, né? Era né? uma também. Então agradeço também. A doutora que implantou o James Bond. Isso. Seria, sem dúvida, um case de sucesso eterno. Totalmente. Exatamente. Uma franquia nova. Agradeço aí o Fabrício também participando. Fabrício, que local é esse da sua casa aí? Pode contar pra gente? É o santuário, meu santuário. O santuário. Onde eu realizo todas as sessões de dormir. Tá? Esse é o santuário sagrado, é muito sagrado aqui. Ficam bem... vocês têm que ficar agradecidos por estarem nesse santuário. Amém. Que aura, hein? Que aura. E a nossa querida Laura, não vou dizer o sobrenome, Laura Cante, é mais conhecida como Laura Cante. Né? Teixeirinha? Beijou meu rosto e foi fechando os olhos, me entregou tudo e morto. Teixeirinha, isso. Sem parentesco comprovado. Sem parentesco. Eu só sei que ela andou comprando a casa que era o Teixeirinha em Porto Alegre, que tem aquela famosa piscina em formato de cuia. Isso eu sei que a doutora andou arrematando. Não estou sabendo dessa. Não, acho que a minha equipe não me avisou ainda dessa compra. Não me avisou? Tá bom, perfeito. São muitas aquisições, né? É difícil avisar tudo para ela. Eu não consigo acompanhar tudo que eu tenho. Muitas aquisições. Tu já recebeu o seguro do iate, doutora? O iate já veio, caiu o seguro? É que agora com a quarentena tá tudo muito lento, eu não recebi ainda, né? Não recebi o seguro. Os correios estão entregando atrasado. O atrasado. Wagner fosse buscar quando ele foi para minha ilha lá, né? Que eu emprestei a chave para ele, mas ele não trouxe. Então, nem para me trazer a correspondência da ilha. Mas pessoal, eu te mandei no WhatsApp, eu tirei foto. Realmente. Aliás, doutora, todos que me receberam na tua ilha particular lá, todas muito educadas, fantásticas, tá? Então, feitas as recomendações de praxe já. São os tipos de preocupações que eu já bani do meu hall, assim, de preocupações. Estou evoluído já nisso. O pessoal cuida tudo para mim, eu não me preocupo mais. Realmente estamos num lugar diferenciado. Eu acho que eu vou fazer um curso para aprender, então, a lidar com tudo isso, assim, essa tranquilidade. Aproveitando esse ensejo aí dessa questão de consumismo, né, e ter e não sei mais o que, eu gostaria de aproveitar e colocar na conversa, então, parar com a conversa fiada e conversar sério com o Marcelo e com o Alexandre, né? Marcelo e Alexandre, vou perguntar para vocês dois. Aí o Alexandre começa e o Marcelo segue, então. Que significa o consumismo vai mudar daqui para frente, né? A gente está falando aqui em coisa de consumo. Então, que mundo vai vir daqui para frente nesse sentido, né? Porque me parece que vamos ter um mundo mais focado na questão humana, no lado espiritual, do que
em ter, em poder? Não sei se vocês veem dessa forma. Alexandre, contigo primeiro. É uma boa pergunta aí, te agradeço pela oportunidade até de te responder aqui. Tem algo assim que, para mim, que eu venho refletindo, através das minhas leituras, ficou bem claro, é que a nova era já aconteceu, né? A gente não vai regredir mais no que a gente vinha fazendo. Isso aqui que a gente está fazendo, provavelmente a gente pode fazer de um canto do país ou de um canto do mundo e fazer esse café aqui e botar para o mundo, todo mundo ver, né? Então, isso já está sedimentado dentro da gente, dentro da nossa sociedade. Mas quando tu fala de ser, Fernando, eu penso que isso que aconteceu também vem para fortalecer o nosso ser, né? Tendo em vista os meus relacionamentos, os meus acontecimentos pessoais, a gente vem se fortalecendo com a distância. Eu estou abismado com isso, porque eu estou mais perto da minha família, porque me obriguei a estar mais perto da minha família, eu estou mais perto da minha namorada, eu estou mais perto dos meus amigos, porque o nosso ser, de uma certa forma, ele está sensível e a gente precisa se aproximar, estar mais perto das pessoas. A compra, o consumismo aumentou em alguns determinados setores e quem souber se adaptar a isso vai estar com o seu negócio em andamento, vai estar trabalhando para isso. Aqui na mesa, aqui com a gente, o Wagner vem evoluindo no negócio dele, vocês estão evoluindo, né? Eu estou evoluindo, né? Semana passada tive uma certificação de produtor digital para entregar conteúdos online para as pessoas, então quem está com a roda girando vem evoluindo, tanto como pessoa e como mercantilista, assim, vem vendendo algo de uma forma de evolução também, né? Marcelo, ser e ter, qual é a tua reflexão? É interessante a colocação do Alexandre, muito bem-vinda, porque no último Papo de Café, se vocês se recordam, eu também falava sobre isso. O mundo não será mais o mesmo, nunca se buscou tanto espiritualidade como se busca hoje, porque nós nos encontramos conosco mesmo, e sem dúvida nenhuma, nunca essa busca foi tão grande para realmente entender o que está acontecendo dentro da gente, aqueles vazios existenciais que ora eram preenchidos com consumismo, ora eram preenchidos com espairecer a cabeça, ora eram preenchidos com viagem. Não que não seja bom, muito pelo contrário, mas todo excesso guarda em si uma falta, e esse é o ponto primordial. Então, nunca se buscou tanto a espiritualidade como um todo, como nós estamos buscando agora, justamente por causa dessa distância e não distância. É muito interessante porque, usando um exemplo, hoje pela manhã atendi um cliente e a gente sempre gostava de bater papo, de ficar conversando, e hoje a gente sentiu isso na pele. Por quê? Porque a gente estava conversando, a gente queria conversar mais e o tempo passou muito rápido e realmente o desenvolvimento da nossa conversa, que era alguma coisa que ele precisa desenvolver agora no negócio dele, ficou quase que num segundo plano. Daí a gente teve que se relembrar, olha, a gente precisa terminar isso, porque a gente precisa dar andamento, semana que vem tu já quer estar com isso no ar e a gente precisa pensar. E esses dias a gente fez uma reunião bem rápida, né? Era para ser 15 minutos, 20 minutos aí, e se estendeu por 1 hora, né? Com a doutora Laura e com o Fernando. Exato. Porque a gente foi congregando ideias e fazendo. E realmente as distâncias encurtaram, mas sem dúvida nenhuma, a nossa busca interior, ela disparou. E eu vejo isso porque é a minha profissão, é o que eu faço no meu dia a dia. E eu falo isso há 20 anos, e algumas pessoas agora, eu vejo muito claro assim, que despertaram para isso. A minha empresa, é muito interessante, a minha empresa é Despertar Consciência e Evolução. A minha empresa, o nome dela é esse, justamente por causa disso. Eu sempre levei isso muito na minha vida, nos meus negócios, no dia a dia, nos relacionamentos, e nunca teve a exponencialidade que eu vejo hoje nas pessoas, nas suas relações humanas, em tudo que está acontecendo. É um mundo novo que nós não sabemos operar ainda, nós estamos tateando, mas a gente está se habituando, a gente está buscando caminhos
para que a gente consiga prosseguir nessa viagem. Wagner, se me permite, vamos te botar na... Se me permite, Fernando, aproveitando isso que o Marcelo trouxe, eu tô lendo um livro de Harvard, que ele foi escrito faz, acho que, 90 dias, foi lançado e um amigo meu trouxe dos Estados Unidos. E ele tem um conceito muito legal que eu, fiquei abismado agora. Porque, na minha concepção, nós, seres humanos, tínhamos 3 tipos de energia. 2, na realidade. Física e espiritual, né? Para mim era isso, assim, algo maior e algo que eu precisasse comer, treinar e me preparar. A gente tem 4 campos de energia: física, mental, emocional e espiritual. E esse livro ele tem alguns testes assim que a gente vai fazendo e a gente consegue ver como estão os nossos níveis. E isso que o Marcelo falou sobre despertar, a consciência que esse livro está me trazendo, esse conceito está me trazendo, faz a gente evoluir nesse sentido que ele falou, da gente saber aonde a gente precisa melhorar, aonde a gente tem que tatear para ir crescendo na nossa vida. Então, eu não teria feito isso se eu estivesse na minha rotina normal, de acordar todo dia às 5 e ir dormir às 11 e tá na pauleira, assim, sabe, fazendo negócio e tal, e viajando e fazendo tudo. Não ia ter esse momento. Então, como a gente aqui, nós somos líderes e conseguimos enxergar coisas positivas de tudo que acontece, é uma baita coisa boa que aconteceu com tudo isso de ruim, né, de uma certa forma que está acontecendo no mundo afora aí. Wagner, depois a doutora Laura. Eu não tenho nem muito o que dizer hoje com relação a isso, só acho que o que eles disseram já preenche todas as lacunas aí, só que com certeza para a gente conseguir aproveitar esse momento da melhor forma possível, a gente precisa gerenciar o nosso estresse hoje e conseguir se permitir evoluir, se permitir essas descobertas e talvez com tanta preocupação e estresse do que será o mundo pós-pandemia, a gente não consiga fazer isso. E aí, então, o que eu digo são justamente a gente conseguir descobrir, se descobrir, se conhecer. E aí vem N formas, né? A meditação é uma delas, nós temos aí treinamentos. Hoje, para quem o pessoal sabe que eu curso, né? Eu faço uns treinamentos do Dale e tal, e a gente tem um acompanhamento semanal lá, ainda que a gente não esteja conseguindo fazer as nossas sessões regulares, tem todo um acompanhamento semanal e isso tem sido muito bacana porque está garantindo, não só para o Wagner, mas para toda aquela turma, a produtividade e a serenidade necessárias para esse momento crítico. Porque a gente precisa hoje ter serenidade para conseguir evoluir em meio ao caos. Senão a gente vai ficar igual àquela dupla Moro e Bolsonaro, né? A gente vai ficar que nem o STF. Eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco, viu? Calma aí, mas deixa eu terminar. Já ficar tipo STF, negando as aparências e disfarçando as evidências. Vou dizer para vocês, desde a família Medzeng e Berdinazzi, não se tinha uma disputa tão grande pelo gado. Mas não digo. Tá bom. Laura Cante. Achei que tu fosse colocar até a Nazaré Tedesco e a Carminha agora nessa discussão também. Mas não, tu parou no Rei do Gado, tá? Menos mal. Se puxou, né? É verdade, gostei muito das analogias. O que eu tenho notado, eu achei muito interessante, tanto que o Alexandre quanto que o Marcelo falaram sobre a questão do despertar nosso, né, como indivíduo, mas uma coisa que eu tenho percebido muito aqui no consultório também é a falta que as pessoas estão do convívio social também. E talvez uma coisa que a gente não desse tanto valor antes na nossa rotina, na nossa correria, que é essa questão da importância das pessoas na nossa vida, agora, nesse período de isolamento e de medo do convívio social, se torna mais importante, mais valorizados esses pequenos momentos que a gente tem de convívio, né? Inclusive, uma vinda no médico, que antes poderia ser uma coisa banal, hoje em dia, para muitas pacientes, está sendo o grande momento da semana, como elas mesmas citam, porque é um momento de aproximação, né? E aí, como aqui no consultório eu acabo estabelecendo uma intimidade com os pacientes, assim, a gente cria uma amizade, acaba sendo um momento, talvez, de maior convívio social nesse isolamento. Então, eu queria trazer aqui um pouquinho para discussão e ver a opinião dos rapazes aí,
sobre essa questão da nossa necessidade do convívio social, porque, afinal de contas, nós somos seres sociais, nós não vivemos isoladamente, né? Pelo menos não vivemos tão bem assim. Então, queria ouvir de vocês um pouquinho sobre isso nesses momentos de isolamento. O Fabrício. Vamos começar só pelo Fabrício, que não falou ainda. Depois eu passo para adiante a palavra. Fabrício, sua opinião aí sobre isolamento? Complementando um pouco ali, lembrei de um filme que ainda está com o Wagner, a adaptação, né? E ele fala do Charles Darwin. Então, o Charles Darwin fala da adaptação das espécies. Então, a gente acha que estamos em algum momento também que a gente tem que se adaptar, né? Não vou me adaptar, não vou me adaptar, não vou me adaptar. A gente tem que se adaptar ao que está acontecendo. Se antes eu podia correr, caminhar na rua, hoje eu ter que inventar uma forma de adaptar isso para minha casa, para ficar em casa, né? Então, eu acho que é um momento de adaptação para a gente, no sentido de para confrontar esse isolamento e até mesmo essa questão de ficar angustiado, irritado. Se a gente conseguir fazer uma lista de tarefas, se organizar, colocar um calendário mesmo, se adaptar a isso, a gente consegue superar esse isolamento. E sobre essa questão que a doutora Laura trouxe, né, do convívio com as pessoas, né, cara, eu sou uma pessoa que isso me faz muita falta, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gostava de sair ali do colégio e ver o centro aberto, aquele monte de gente, gosto de ver gente, de passar ali, sentir o cheiro dos carros. Gosto do cheiro de gasolina, gosto também de naftalina, gosto do gás carbônico, eu gosto de ver isso, para mim faz muita falta. Eu gosto da poluição, viu? Muita falta, sabe? Né? Cheiro do muita café, falta mesmo de ir ali, eu posso ir aonde eu quiser, atravesso, vou ali no quiosque, vou tomar um café no quinheiro com os guris, vou na Iluminura, cara, isso faz muita falta, muita falta. Só que, né... Isso é uma questão até por terceiro bloco, né, que não é nem a questão do convívio social, é a sensação da liberdade tolhida, né, que mesmo também. Que tu não queira Exato. ir naquele lugar, Exato. Se tu quiser tu vai, agora tu não vai, né, tu não pode. Mas daí pode ir, mas tem que tomar todos os cuidados, cuidar para não encostar aqui, não encostar lá, pode cumprimentar, não pode fazer aquilo, é realmente uma liberdade tolhida, né? A força, né? Cara, essa liberdade né? aí, realmente, olha, essa coisa a gente tem que ficar se cuidando. Quando eu vou no mercado, eu fico louco, eu fico pirado, sabe? Tipo, é muito doido isso, é muito doido, porque tu tem que ficar o tempo todo assim, assustado, com medo, né? Que doido. Eu conversei com o Marcelo outro dia, né, que isso vai gerar toque em muita gente, né, Marcelo, por exemplo? O que acontece? Tudo é uma preparação. Eu acredito muito nisso. Nós não nos preparamos para esse momento. E realmente nós somos seres sociáveis. Nós sentimos uma falta imensa de sentar os amigos para tomar um café e compartilhar histórias e dar uma risada. Nós somos assim. E claro que a gente está aqui compartilhando um momento ímpar. Está muito legal conversar com todos vocês. É muito prazeroso estar aqui. Mas eu vou usar um exemplo bem prático. Fazem praticamente 2 meses que eu não dou um abraço na minha Dinda. Isso me faz uma falta imensa. E a minha Dinda está com quase 80 anos. Então, e é eu que cuido dela, que faço as coisas para ela, eu já comentei num outro instante, mas aquele aperto de mão, aquele abraço carinhoso, a gente sente uma falta danada. Por quê? Porque nós fomos, na nossa natureza, é uma natureza de contato, de interação, de envolvimento. Então, é aquela história, é o churrasco que a gente vai fazer com os amigos, é aquele abraço, é aquele toque, é aquela conversa, mas todo mundo junto, podendo estar próximo, compartilhando os momentos. Isso realmente, nesse período, é um período que nós estamos nos adaptando, nos reinventando. Agora, a falta, ela acontece por si só,
sem dúvida nenhuma, e vai permanecer dentro dos nossos corações até a gente conseguir lidar com isso aí tudo. Exato. Outro dia, o Wagner, lembrar nosso café virtual, né? Esse dia o Wagner estava no café e eu estava em casa e nós confraternizamos o café virtual, né? Que foi a única maneira que a gente encontrou naquele momento, neste momento, para poder eu telefonei matar a saudade. E a gente começou a conversar e bater um papo, né? Como a gente fazia costumeiramente antes, no meio-dia, a gente sempre fazia isso, bater um papo e tal. E aí eu disse, muita saudade. De certa forma, eu consegui trazer para o papo de café aqui no Quero. Deu certo, porque querendo ou não, as nossas reuniões aconteciam assim também, né? De negócio e tudo mais. E é bacana, cara, é bacana. E o pessoal lá no café, inclusive, eu falei, tava com saudade de vir aqui. E as meninas que atendem ali no caixa, a gente também tá com saudade de vocês. As bobagens que o Wagner fala por virtual não é a mesma coisa que pessoal, né? Não, ele é polido. Eu sei, tu prefere me sentir pessoalmente, mas as pessoas, né, não sentem falta disso. Laura, para complementar aquilo que tu trouxe, assim, ó, sobre ter pessoas que têm vontade, né, de estar perto e de estar se relacionando. Existe hoje, assim, 9 padrões de comportamentos que nós todos temos. Provavelmente aqui a gente tem vários subtipos e tipos, né? Tem clientes e amigos que estão adorando a quarentena dentro de casa, isolado. Por exemplo, eu tô adorando, eu tô com meu filho o dia inteiro, faço café pra ele, faço bolo pra ele, papapá. Tem amigos que, tipo assim, cara, tá tribom, eu tô em casa, não preciso ver gente e tal, não preciso estar me relacionando. Mas tem perfis mais emocionais que estão sofrendo realmente com isso. Tipo, a pessoa, ela precisa ter o toque, ela precisa abraçar, ela precisa dar oi pro padeiro mais sorridente. E tu daí tu dá oi pro padeiro e o padeiro já tá te olhando assim, ó. O Wagner é um cara desse. Aí tu dá oi pro padeiro e o padeiro tá assim, ó. Bom dia. Tipo, ele não tá feliz de estar lá trabalhando, entendeu? Então, isso acontece. E o exemplo para mim, assim, que mais valeu nessa semana, terça-feira eu tive uma reunião com um empresário nosso, cliente nosso, a empresa dele fatura 22 milhões por mês. E há 1 ano e meio atrás, fiz uma pergunta para ele qual era a máquina mais cara que ele tinha na empresa. E ele me falou que era M1 e depois vinha M2, né? Eram máquinas tipo de fazer ferro, assim, e tal, custava, sei lá, 700 e 800 mil. Terça eu fiz a mesma pergunta para ele e falou assim, cara, são as pessoas. Porque se eu não tivesse as pessoas, o meu negócio ia estar quebrado. E eu lembro que eu fiz essa pergunta para mim há tanto tempo atrás e eu não tinha entendido. A pandemia serviu para alguém aprender coisas também, né? Ô, Fernando, o que tá fazendo, Fernando? Tô arrumando aqui, meu querido. Tá gravando, tá gravando. Também funciona aquela técnica do Marcelo. Olha o tempo, ó, tá gravando. Pera aí. Tempo é dinheiro, né, pessoal? Times money. Que ele precisa mostrar a estante dele lá. Calma. Ele não achou o ângulo. Cara, aquela estante é um papel de parede que tem para vender no Mercado Livre, eu já vi. Ô, Alexandre, valeu. 15 pila, 3 metros. Tá louco? Mais de R$1 milhão investidos em DVDs e vocês chamam de papel de parede. Deixa estar a inveja, viu, doutora? Deixa estar. Bonito papel de parede. Voltando? Isso tudo tá em tela cinza já, então vai lá. Bora. Tá. Voltando. Pessoal, a gente sabe que o mundo está com essa pandemia e a gente está vendo em relação a isso uma crise de liderança em todo o mundo, né? Sobretudo aqui no Brasil, onde também entrou em cena a disputa política, que é fruto de falta de uma liderança forte que congregue todas as forças para combater esse vírus, né? E a gente sabe que isso reflete também no mundo empresarial, na própria população. Afinal, de certa forma, todo mundo é líder de uma forma ou outra, né? Então, eu queria entrar nessa questão pontualmente, né, sobre a crise de liderança que a gente está vivendo nesse mundo com a pandemia em curso e também que cenário vai se revelar daqui para frente no mundo pós-pandemia. Vamos começar contigo, Alexandre. Se tá bem claro, assim, para mim, a gente está falando da pessoa que rege o nosso país, né? O presidente. Exatamente. Um exemplo. O Bozo. É isso aí. Isso. Ele que deveria reger. Boa percepção, Wagner. Deveria. Tá claro que o Bolsonaro, por exemplo, ele não tem nada de competência emocional. Eu sou Messias, mas não faço milagre. Que hoje é algo que
todo mundo deveria olhar no seu currículo, né, antes de contratar. Porque essas atitudes, assim, que eu confesso para vocês que eu não me apego a nada disso, sou muito desapegado. Mas o que eu enxergo à frente, assim, do nosso país, é uma pessoa que não sabe ouvir um não, que é reativa a tudo que acontece, que não tem polidez, que não tem adequação, e isso tem total diferença dos outros países, por exemplo, que as pessoas têm uma politicagem, que chama, né, que a pessoa é adequada, ela sabe o como fazer. O Bolsonaro deixou claro em vários momentos que ele não sabia, mas que ia chamar pessoas boas ao lado dele. Ok, chamou e fez o que tinha que fazer, né, que todo mundo sabe. Então, assim, quando a gente fala de liderança e não bater tanto em política, a pessoa, ela pode, voltando ao início da nossa conversa lá, ser, fazer e ter, né? A pessoa pode ter a maior faculdade do mundo, a maior habilidade. As pessoas vão admirar ela por isso. Se ela fazer, melhor ainda, as pessoas vão querer estar perto, porque a pessoa está fazendo, a gente quer estar perto. Mas se não ser, se o ser da pessoa não for bom, se a competência emocional, se os valores, se o que tem de dentro para fora não for bom, para mim não vale nada, né? Estou sendo bem radical nesse ponto de vista, mas a liderança não é só ter, né? Tem que fazer e tem que ser. Na minha percepção é isso que resume tudo que a gente está vivendo agora. Marcelo, sua percepção aí sobre liderança no cenário mundial e nacional e local? O que a gente vê e está vendo o mundo afora é que não existe, nessa pandemia, por exemplo, não existe uma liderança real no mundo com um direcionamento correto ou um direcionamento que congregue forças. Ou é um puxando para um lado, ou é o outro puxando para o outro, e é o que nós estamos vendo aqui no nosso cenário político atual, em que não se tem um direcionamento, foi priorizado, foram priorizadas algumas coisas, algumas sem lógica, outras com lógica, daí o prefeito faz, daí o governador faz, daí o presidente faz. Não tem um diálogo, né, e coordenação, né? Não existe uma coordenação, não existe um alinhamento de ideias. Isso é que mais me chama a atenção nesse cenário próprio, no nosso cenário aqui no Brasil, não existe um alinhamento de ideias, um mínimo de alinhamento de ideias. E realmente a liderança, ela passa primeiramente, concordo com o Alexandre, com a colocação dele, passa pelo alinhamento emocional, passa por todo aquele conhecimento, não só estrutural, não só da esfera que faz, do seu trabalho, do seu serviço, enfim, do que aquele fato do seu cumprimento com a sociedade, mas sim da sua capacidade emocional. E tem uma pesquisa que eu levantei no último papo de café que a gente trouxe, 90% das pessoas no país, elas são demitidas não por competência, mas sim por atitudes no seu dia a dia, por comportamentos. Então, isso fica evidenciado hoje, desde a esfera mais simples à esfera mais alta. E nós estamos vendo isso diante desse quadro instalado no país e desse direcionamento, uma hora para um lado, outra hora para o outro, e quanto é importante nós como telespectadores nesse momento, mas também como atuantes na sociedade, atuantes no nosso dia a dia, atuantes no nosso negócio, que a gente perceba e tenha clareza de ideias diante desse cenário de tantas informações, de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e que sim, a nossa qualidade emocional é fundamental para que a gente passe por esse momento e ali na frente a gente possua resultados diferentes. Wagner gosta de descer a lenha no bolso, no governo? Vamos lá. Não, eu não sou de descer a lenha, até porque agora eu acho que tem que parar de bater em cachorro morto, né? Mas a questão... olha lá, ó. É que assim, eu quero só saber como é que eu posso demitir essa praga logo, né? Demitir esse presidente logo. Mas, cara, tá se desenhando aí um quadro, a gente já sabe, a gente teve informações aí essa semana quase que privilegiadas, digamos assim, né? De que é inevitável o impeachment ali na frente, e começa uma movimentação gigantesca ainda, vem uma PEC aí,
estão tentando para que sejam chamadas novas eleições aí muito em breve, porque o pessoal não é contente também com o resto, digamos assim, desculpa a expressão, mas é um resto de composição da chapa que ele formou, né? Então o pessoal também não se agrada desse resto. Vamos ver o que acontece, né? A gente precisa, assim como qualquer empresa, qualquer casa, qualquer coisa que se administre, precisa de liderança. O país, ainda mais num momento desses, precisa com certeza de uma pessoa que tenha a capacidade de ser um líder, né? Como eu disse o Alexandre. Por quê? Porque isso traz tranquilidade para as pessoas, traz tranquilidade para a nação. Isso te faz mais confiante. Se tu consegue confiar no teu líder, naquilo que ele te diz, naquilo que ele faz, naquilo que ele é, tu te sente melhor, tu te sente mais seguro e, por óbvio, que tu vai ficar mais animado para tudo que vai vir pela frente, né? Agora, quando isso é o contrário, isso reflete lá na economia. Aí tu vê ontem uma declaração aí, nessa semana, agora, recentemente, ele tendo que fazer uma declaração forçada de apoio ao Paulo Guedes, porque semana passada apresentaram um projeto econômico que o ministro da Economia não participou. Não participou. Mostra isso, essa insegurança toda, e o mundo enxerga com preocupação, nós, o investidor, enxerga com medo, o povo pensa, cara, na saúde está um caos, o ministro sai, tira o ministro, vem o outro que diz que foi uma gripezinha, tá ok? Cara, eu fico assustado na saúde, fico assustado na economia, fico apavorado, dá vontade de fugir para ele e não voltar mais. Só que não dá, a Laura não vai deixar eu ficar lá para sempre. Não é assim que funciona. Né? Mas gostaria que fosse. O Fabrício também levantou a mão, aí o Alexandre, eu vou passar a bola, senão eu falo demais. Né? Eu só queria dizer assim pro Wagner, olha só, te acalma, porque tu vai ficar muito enrugado, não vai ter botox no mundo que acalma essa tua testa. Então, assim, calma. Ele tá um pouco estressado porque ele tá longe do treinamento e provavelmente não tá fazendo as leituras. Quando ele retomar as leituras, ele vai ficar mais adequado. Pode ficar tranquilo. E o mais engraçado de tudo é que né, é que o pessoal que tá olhando a live tá dizendo, mas são tudo petista, né? São tudo petistas esses da live aí, né? Isso aí. Tudo petista. Onde é que dá pra gente ir pra, tipo, justificar o voto e retirar o voto? Só isso, só quero retirar meu voto, não mais nada. Mas isso que o Wagner falou é muito legal. A Dale Carnegie tem uma pesquisa aqui no Brasil e nos Estados Unidos que o mais motivador dentro das empresas é a relação de confiança com o seu líder. Acreditem se quiser, as pessoas ficam no emprego por isso. O salário está em terceiro lugar, a comunicação vem em segundo, né? Quando tem uma boa comunicação, quando é uma liderança horizontal, que todo mundo pode pescar, falar e tal, as pessoas se sentem à vontade no trabalho. Hoje no Brasil, né, dos 3 pontos a gente está a 0. Denise Garcia também tem bastante, Fernando. Falando da Denise Garcia, a Denise Garcia também faz um trabalho em cima disso, de liderança, né? De como que tem que ser, como que o líder tem que se portar, né? Se portar, né? Ele tem que se colocar no lugar do funcionário, né? Ela faz um trabalho excelente nisso nos vídeos que tem no YouTube, no nosso canal do YouTube, do Catedral TV, né? E no Instagram e no Facebook também, né? Eu ia comentar com o Marcelo, né, Marcelo? Isso mostra, Marcelo, Alexandre, todos que estão aqui, isso mostra o abismo de falta de autoconhecimento que se tem no país, no mundo, e aí acaba decorrendo de situações como essa, né? A gente está no mundo aí sem uma coordenação uníssona, né? Cada um atira para um lado e aí vira um caos, as pessoas não têm confiança, cada um faz o que quer e vira um caos, realmente. Isso reverbera em todas as esferas da sociedade. Quando o líder, né, e agora a gente está falando aqui de um líder de uma nação, esse é o assunto, né, e quando a gente fala de um líder de uma empresa, ou quando se fala em autoliderança, quando se fala em empreendedorismo, se fala em tudo isso, sim, nós precisamos ter essa clareza na nossa mente de tocar o nosso negócio, sim, com uma perspectiva de futuro, sim, com uma esperança daqui para frente, sim, buscando alternativas, buscando soluções, porque, inevitavelmente, nós gostando ou não do que está acontecendo no nosso quadro político, neste momento da nossa nação, a nossa interferência
infelizmente, ela é infimamente pequena, a nossa interferência. Claro que todos nós somos colaboradores de tudo isso que está acontecendo. Também somos coautores dessa história. Para um lado A, para o lado B, enfim, nós estamos nesse momento, nesse contexto, diante deste quadro. Precisamos, sim, nos posicionar. E o posicionamento de um líder é uma peça-chave. A autoliderança, para nós aqui, que somos empreendedores, que buscamos o nosso amanhã, é fundamental. Então, eu compartilho da visão do Wagner, porque entendo que isso permeia por todas as esferas da sociedade e é extremamente prejudicial para todos nós. Laura Canti. Deixa eu só traduzir o que a Marcela falou para o gado entender, tá? É o que tem. Faz do limão a limonada. Mas eu conheço um cara que conhece um cara que conhece um cara que tem um tio que conhece um cara que mata pessoas. Talvez seja uma alternativa. I heard you paint houses. Whatever you need me to do, I'm available. Brincadeira. Corta. Olha, não dá Laura. ideia que isso é evidência contra ti depois, hein, Wagner? Laura, Já teve, vamos lembrar. já teve um atentado que ele não foi resolvido. Botaram a Marielle como prioridade em vez desse atentado. E agora tu tá estimulando as pessoas a cometerem um outro atentado. Isso pode reverberar contra ti. Cara, então, cuidado, não produz provas contra ti. Só para deixar claro, eu nunca falei quem era que o cara ia matar. Não queria ir mais para ti, que a vontade de vocês de matar o cara é tanta que vocês associaram direto a pessoa dele. Tá bom. Laura, mas importante isso, viu? O que eu falei era o trecho de um filme. Era trecho de um filme, mas você já queria matar o cara. You know, I don't care whether you did it or not. That makes no difference to me. Yeah, I know. I'm here to defend you, right? Right. Tá bom. Importante, só um pouquinho, Fernando, importante que a doutora Laura falou, que o nosso líder, né, ele se importa somente com ele. Só com ele, porque aquela declaração quando o Moro saiu, era isso. O que importa sou eu, foda-se o resto. É o umbigo, e o mundo gira em torno do umbigo dele, é isso que acontece, né? Laura, sua visão sobre liderança e a crise da liderança nesse momento. A crise do plano. Os guris colocaram aqui muito bem isso, né? Nem tem muito o que complementar, mas na minha opinião, eu acho que o Bolsonaro, na verdade, tem muito mais de um quadro psiquiátrico do que qualquer outra coisa, assim, falando sério agora, né? Independente de partido político. Porque uma pessoa que não consegue ter essa visão global do país que ela tem que governar, do grupo que ela tem que liderar, e só consegue trabalhar em interesses mais egoístas mesmo, porque me parece uma coisa meio de briga de ego, né? Então, se alguém chama mais atenção do que ele, aquilo incomoda, ele não consegue ter essa visão de um país, sendo que o discurso que ele fez para se eleger foi justamente esse. Não, eu vou colocar só a gente técnica, eles é que vão fazer a parte deles, vão ter carta branca, mas no fim, aquilo lá era só papo furado, porque chegou e ele queria meter o bedelho para tudo que era lado, né? E quando não deixaram ele brincar, aí ele não quis mais descer para o play. Então, a impressão que eu tenho é que ele realmente, o quadro dele é muito mais psiquiátrico do que qualquer outra coisa. A assim, Ruth Aquino escreveu que ele tem sintomas de psicopatia, né? Então, um artigo muito bom que saiu na revista Época semana passada. Tipo criança birrenta, ele pegou, eu sou o dono da bola, acabou o jogo. Exato. Minha, vambora. O Marcelão quer falar ali. E essa semana, só mais uma coisinha, né, da questão do preço. Essa semana o Trump deu uma rasteira nele, porque o Bolsonaro se inspira no Trump, que é outro mentecapto, né? E aí, essa semana, o Trump disse que pode cancelar os voos dos Estados Unidos-Brasil e vice-versa, e disse que o Brasil escolheu o lado errado nas tomadas de decisões desse momento de pandemia. Logo quem falando, né? Mas, ou seja, passou uma rasteira no Bolsonaro, porque agora o Brasil não interessa mais para ele. Então, para ver o quão errado é a posição do governo. Vai, Marcelo. Eu quero colocar para vocês um pouquinho fora desse contexto. Semana passada,
eu tentei contratar um rapaz para trabalhar comigo aqui, porque eu tenho algumas coisas para fazer, mas nas primeiras semanas eu já notei que o rapaz era mais inteligente do que eu. Aí eu já demiti ele, só para contextualizar. É por aí, né? Falando em Trump e Bolsonaro, tem uma música que a gente pode adaptar que seria assim, mais ou menos assim, eu não sei cantar, tá? Mas nós somos dois sem vergonha. Nós somos dois sem vergonha em matéria Se governar, ficaria mais ou menos isso. Porque os caras são doidos, cara, são piradas, cara. Agora tem outra coisa, né? Tem outra coisa que é pro Marcelo e pro Alexandre aí falarem também. Quão ignorante é o nosso povo, né? É o nosso povo que acaba elegendo esse tipo de figura. E quão ignorante é o nosso povo que caiu nessa polarização novamente, né? Fernando, não faça a pergunta. O Alexandre tá com cara de que votou no Bolsonaro. E vai ficar ruim. Ele fez Se ele votou, ele tá fazendo meia-culpa e tá reconhecendo que não deveria ter votado, né? Já passa, Alexandre, só um pouquinho. Alexandre, já te passo. O pior ainda não é isso, o povo. O pior é que eles aceitam ainda, né, cara? Eles não conseguem pensar, cara. Ainda aceitam essas loucuras aí. Exato. Alexandre. No primeiro turno eu votei no João Amoedo para garantir o meu futuro, né? Porque eu sou um empresário jovem e preciso acreditar no meu país, mas no segundo turno eu não tive muita escolha. É tu ou tu mesmo. E por isso que eu falei antes sobre justificar o voto, né? Eu tô meio que chateado, assim, e apesar de não ser muito apegado a isso, né, para mim tá claro que eu preciso fazer o meu e fazer bem feito e atender bem as pessoas que estão ao meu redor, só que economicamente alguns clientes, né, estão sofrendo com isso, na ponta do lápis, assim, mas uma coisa que o Fabrício falou ali, o pior de tudo, na minha percepção, não jogando a responsabilidade para os outros, são as pessoas que ainda estão de pé junto, com o garrão travado ainda, né? Cara, por favor, precisa se atualizar, precisa estudar, precisa entender sobre economia, sobre negócio, ter bom senso sobre as coisas, porque... Esquecer ideologia, essa que é a questão, né? Esquecer esse fanatismo, né? É tipo uma doença isso, na realidade. Porque se falava do Faustão, hein, Fabrício? Se falava do PT e, na verdade, a extrema-direita está fazendo a mesma coisa que a extrema-esquerda, então não tem dissociação, né? Claro, total. Exato. Vai, fala, doutor Wagner. É o Marcelo tá ali, pelo amor de Deus. Vai lá, Marcelo. Tem uma coisa que fica evidenciado, é que nós, como povo, todos nós, estávamos extremamente carentes de uma pessoa séria, ou que nós julgássemos sério de alguma forma. Ou uma mulher, ou um homem, que a gente considerasse fora desse mundo que a gente viu até então. E foi realmente o projeto de venda desse governo foi mais ou menos isso, foi dentro dessa ideologia, dentro dessa carência que nós temos há tanto tempo, diante de tudo que a gente vê na nossa política, infelizmente. Agora, tem uma coisa de critério de autorresponsabilidade que todos nós, infelizmente ou felizmente, precisamos entender. O povo tem o governo que merece. Exato. E aí acrescento uma frase que a Denise Garcia, nossa colunista, me disse essa semana, que é o pior cego é aquele que não quer enxergar, né, as falhas desse governo e dar o braço a torcer e reconhecer que, sim, o governo está errando, está tomando o caminho errado num momento tão crítico, né, porque a gente sabe que a recessão já está aí e vai ser cada vez mais grave se não tomarem providências no Palácio Planalto, em Brasília, né. O diretor falou uma frase que tem não sei problema. Se eu posso passar para vocês. Ele falou, deixa eu ler a frase do diretor. Povo que vota nas coxas tem que tomar... Não, vou terminar a frase do diretor, deixa assim. Vai lá, Marcelo. Senhores, 10 minutos. Se tem algum problema, sim, precisa ser visto, precisa ser alinhado, precisa ser resolvido e ponto final, seja em qualquer governo. Se tem algum problema, precisa ser revisto, não dá para enrolar, não dá para levar em banho-maria, não dá para estender, tá errado, ponto, transparência, ponto. Mas a gente precisa ver daqui para frente quais são os rumos que vão tomar e nós somos tão parte do problema como somos parte da solução. Da solução. Exato, porque a gente tem que fazer a nossa parte, independente. Claro,
torcer para que o melhor aconteça a partir de Brasília, mas a gente fazer na nossa aldeia, né, a nossa parte e dar o nosso melhor para ajudar a sair dessa situação, pelo menos, né, por hora, até que se resolva esses outros problemas graves aí do país. Pessoal, vamos para as considerações finais. Eu vou pedir para cada um deixar uma frase aí do mundo pós-pandemia. A gente não sabe até quando vai ser a pandemia, né? Eu acredito que vai se estender o ano todo, mas, enfim, né, a gente continua aí lutando, trabalhando, se reinventando. Vou começar pela Laura. Sua visão sobre o mundo pós-crise coronavírus. Isso tá tipo Marília Gabriela, assim, de frente com Gabi. Exato. Dê uma frase no De final. frente com o Teixeira. Tá certo. Bah, me pegou muito desprevenido, hein? Vou usar o clichê dos entrevistados da Marília Gabriela, então. Me pegou muito desprevenida aí, Fernando. Mas qual é a frase mesmo? Repete aí a pergunta. Vou fazer uma reflexão sobre o mundo pós-pandemia do coronavírus. O mundo pós-crise. Pois é, a crise vai demorar para passar, né? Então eu acho que o mundo pós-pandemia é o mundo que a gente já está vivendo, porque as coisas já mudaram, né? Só não enxerga isso quem não quer, porque as coisas já mudaram e a gente já tem que olhar para isso, porque a nossa vida mudou, e assim como a nossa vida de todo mundo está mudando, não adianta a gente querer manter e se abraçar em velhos hábitos que agora já não servem mais. A gente tem que atualizar o nosso, como é que diz, o nosso software agora. Tem que atualizar o software, porque o software antigo já não serve mais para agora. E não que isso seja impossível, né? É um trabalho difícil, é um processo, mas todo mundo tem preparo para se manter atualizado aos dias de hoje. E eu acho que o caminho é principalmente a empatia, né? Porque no momento de isolamento social, quanto mais a gente conseguir se colocar no lugar do outro, mais rápido essa atualização, aí, esse upgrade de software vem. Esse é o meu recado de hoje. Alexandre. Vou passar. Como a Laura falou, né, o pós-pandemia é sem doença, para mim, né? A gente vai estar mais conectado. Penso que a maior parte das pessoas vão ter evoluído emocionalmente, ou pela dor, ou pelo treino, né? O adulto, ele aprende de duas formas, ou pelo treino ou pela dor. Então, vai ter pessoas que vão evoluir da melhor forma que puder, ou da pior forma que puder, mas vão evoluir. E uma frase para a gente poder, que faz muito sentido, assim, com esse momento, é que não dá para a gente se manter motivado todos os dias, mas disciplinado dá. Então, se a gente continuar, assim, com os nossos objetivos, crentes nele, fazendo o nosso papel pela sociedade, cuidando das pessoas que estão perto da gente, tá claro que a gente vai conseguir seguir adiante. Nos dias ruins, também. Foco é fazer aquilo que precisa ser feito, mas a gente não tá com vontade, né? Então, é isso. É faca na caveira. Marcelo. Olhando para o mundo da forma como ele está, e entendendo as nossas interações humanas, entendendo as nossas evoluções, nunca foi tão ruim acontecer isso ao mesmo tempo em todo mundo, e nunca foi tão bom que isso acontecesse em todo mundo. Eu acredito sim na evolução humana, sou treinador há 2 décadas e levo isso para as pessoas, mas nunca teve tanta lógica em tudo aquilo que eu falava do que está tendo hoje. Nunca teve tanta atenção de estudo que viemos desenvolvendo, todos nós, do que se tem agora. Então é um momento ímpar da nossa humanidade. É um momento ímpar para a gente se desenvolver. É um momento ímpar para rever as nossas vidas. É um momento ímpar para fazer a diferença, não só conosco, mas com todas as pessoas ao nosso redor. Uma mente, depois que ela se expande, ela nunca mais volta ao tamanho normal. E eu acredito sim que nós, como seres humanos, evoluindo, cada um da sua forma, cada um no seu momento, cada um no seu entendimento, cada um dentro das suas possibilidades humanas. Sim, nós vamos evoluir e vamos, daqui a pouco, entender esse momento ímpar da humanidade. Nós estamos num momento histórico, que a gente não faz ideia ainda, vamos fazer ali na frente. Mas é um momento muito bom
para todos nós. Fabrício. Eu acredito nos novos conhecimentos que eu que trabalho com um grupo de professores, assim, eu vejo que o que eles iam aprender, né, em um ano, talvez mais, eles aprenderam muito nesse período. Então, eu acho que a gente vai ter muitos novos conhecimentos. Eu mesmo estudei, aprendi novas coisas, mexi no YouTube, no Facebook, aprendi coisas que antes eu não tinha tempo para fazer, agora eu tenho tempo, sabe? Eu li outros livros, assisti mais filmes, então a gente está agregando conhecimento também com isso. É uma tragédia, não posso sair de casa e cheirar a gasolina lá dos carros, mas tô aprendendo em casa. Mas também tem pessoas que isso aqui vai ser inútil, que não serve para nada, né? Porque são pessoas que votaram no Bolsonaro. Desculpa. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar o dente. Tem gringo pensando que nós é indigente. A gente somos inúteis. Não, mas eu vou para minha frase aí. Bom, ano passado, mais ou menos na metade do ano, julho, o Fabrício e eu, nós marcamos um churrasco. Nesse churrasco, o Fernando também estava, se não me engano. É um churrasco... Nem lembro de mim, viu, Marcelo? Nem lembro de mim, doutora, viu? Tu estava junto, filho da mãe. Naquele churrasco, ele era em comemoração à data limite, né? Mas no dia que a gente estava organizando aquele churrasco, atravessando a Júlio de Castilhos em direção lá à Faculdade João Alberto, quando eu ia registrar o ponto, o Fabrício me perguntou a seguinte coisa: ô, Joey, tu acha que vai mudar alguma coisa mesmo? Ou é só mais uma dessas coisinhas? E eu lembro que, assustadoramente, falei para ele assim: cara, eu acho que alguma coisa vai mudar, sim. Devagar, muita renovação. Não estou dizendo que muita gente vai morrer, eu disse para ele, mas que muita gente vai matar a forma velha de pensar. Aí, esses dias em casa, eu lembrei disso. Essa semana, agora que passou, eu lembrei disso. Logo que cheguei da ilha, eu pensei nisso. E aí eu lembrei, eu disse, caraca, era mais ou menos isso. Não todo mundo está morrendo, fisicamente falando. Óbvio que não vai todo mundo morrer. Mas dá uma renovação nesse sentido também? Com certeza. Está acontecendo. Mas morrem velhos hábitos. É igual quando tu vai te batizar, né? Que dizem que morre aquele ser e renasce um novo ser. Né, para um mundo pós-pandêmico, onde as pessoas vão ter que tentar lembrar que isso aconteceu, lembrar dos ensinamentos e lembrar que as pessoas são pessoas, não são coisas. Isso a gente vai ter que levar para frente. E com relação a isso, eu só posso dizer uma coisa, apenas uma coisa, para encerrar. Quem viver, verá. Enquanto isso, para terminar o programa, eu convido a todos para nós celebrarmos Belchior, cuja morte completou 3 anos nessa semana, e a morte surpreendentemente ocorrida em Santa Cruz, né? Viveu entre nós aqui, muita gente não sabia, mas vivia entre nós. E aí também o nosso saudoso colunista Carlos Gabriel dedicou o programa História e Música dessa semana a homenagear o Belchior. Quero saber daqui quem é que é um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso, na conta, no banco. Qual de vocês? Dica cultural, compadre. Essa dica cultural. Essa dica cultural, só essa? Só essa. Alucinação, vamos alucinação. Para fechar, então, tem tempinho ainda? 2 minutos. 2 minutos? Rapidinho, a dica cultural de cada um, daí fechamos. Daí deu pra bola. O Marcelo fala muito, só tu dá dica. Vai, eu passo a dica pro próximo enquanto que eu penso algo aqui. Tá bom, doutora. Eu vou dar uma rapidinha, tá. No bom sentido. Série nova, tá lá no Globoplay, Todas as Mulheres do Mundo. A Alexandre se risada. Cara, é muito bacana. É importante ter fé, né, Wagner? Fé nunca é demais. Celebrando, vamos pedir da série mesmo, realmente muito bacana. E, cara, quem for assistir a série, repara na trilha sonora, que é muito top, uma trilha sonora muito bacana aí, tá? Então, Todas as Mulheres do Mundo é um filme lá do Domingos, que agora está sendo feito em série, bem bacana, tá? Fica a dica aí, tô curtindo. Essa série celebrava a musa Leila Diniz. Marcelo, rapidinho. Marcelo. Dica de livro.
O Efeito Sombra, Deepak Chopra, de 2009, é o lançamento dele. Fala o que nós estamos enfrentando hoje, 2009. 11 anos depois, olha aí. 11 não. Olhar todos os filmes que concorreram ao Oscar de melhor diretor de todos os tempos. Eu estou em 2006 agora. Meu Deus, Monique. Que chute, hein? Vai, Laura. Vamos lá, doutora. A minha dica, na verdade, eu acho que a gente até falou sobre ela quando estreavam filmes no mundo, mas como a gente não tem mais filme novo para ver, acho que vale revisitar essa dica, que é o Jojo Rabbit, que tem uma fotografia incrível, música incrível, história incrível, e eu vou deixar essa dica de novo, porque quem não viu vale a pena ver, e já deve estar em todos os streamings para assistir, e é um filme, assim, incrível. E dá para matar os nazistas no Hunters. Mata os nazistas tudo no Hunters. A minha dica não vai ser de filme, porque eu assisto pouco filme, mas vai ser uma dica que eu tô trabalhando com ela dentro de mim, assim, bastante tempo. Procurem fazer coisas para vocês. Eu vi que aqui teve leitura, livro, filme e etc. Reserve um tempo para isso. Eu sou muito workaholic e venho fazendo isso, assim, tipo, a cada 2, 3 reuniões, tirar 15, 20 minutos, sabe? Equilibrando a minha energia emocional e a minha energia mental, dando lacunas mentais para poder relaxar. Isso é uma dica bem boa, assim, que eu tenho para dar para vocês. Alexandre, agradeço a tua participação. Estamos aí à disposição para voltarmos a bater um papo aí no Papo de Café. Igualmente. Obrigado pelo convite aí de todos vocês. Obrigado. Doutor, agradeço também. Estar perto de todo mundo. Beleza, agradeço a doutora Laura também. Marcelo, Wagner. Obrigado. Aquele abraço e até breve. Até breve. Semana que vem tem mais Papo de Café aqui no Catedral TV. Por enquanto, o Papo de Café... Verá. Quem viver, verá. Isso aí. Quem viver, verá. Abraço. E assim um abraço. Até breve, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.